Bom, meus queridos, a gente abre o Rivo News de hoje com um assunto que poderia render uns 2 Rivo News inteiros falando só desse assunto, tantos são os detalhes e camadas. Eu tô falando, claro, da eleição na Venezuela. Não é novidade, gente, o regime ditatorial por lá. Não é novidade, fraude eleitoral, nada disso. Mas não é devaneio também dizer que o engajamento mundial e a reação da própria população venezuelana nunca tenham sido tão grandes. Uma prova é essa imagem que vocês vão ver aí agora. Olha só. Eita, foi despedaçando a perna, ó. Tá. Ué, mas é oca? Lógico, não tinha bronze o suficiente. Não, mas o que acontece, gente? Teve que vender o bronze todo para fazer moeda. Eita. Essa aí é uma de pelo menos 5 estátuas em homenagem a Hugo Chávez que foram derrubadas na Venezuela nesses últimos dias. Antes desse momento aí, outras estátuas do ex-presidente venezuelano já tinham sido derrubadas, mas nunca nessa quantidade e nem de uma vez só. E não foram só as estátuas de Chávez. Outros monumentos relacionados à era Chávez também foram vandalizados. Enquanto isso, aqui no Brasil, a liderança democrática da América Latina, no contexto em que estamos, as respostas do governo, do presidente Lula e do PT fazem muita diferença aos olhos e ouvidos da nossa população. Fato é, gente, que dadas todas as inúmeras denúncias de irregularidades no processo eleitoral, a comunidade internacional e a oposição deram 72 horas de prazo para que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o CNE, que a gente vai falar várias vezes aqui, divulgasse as tais atas eleitorais, ou o total de votos, os detalhes da votação, o que não aconteceu, Gabriel. Como diria Manuela Musitano, não ocorreu. Não ocorreu. Desde a meia-noite de domingo para segunda é esse pique-esconde com os votos dos venezuelanos. O site do CNE, como a Cecília mencionou, o Conselho Eleitoral, basicamente o TSE da Venezuela, simplesmente saiu do ar na madrugada. Nada suspeito, nada parecido com o que ocorre lá na Rússia, por exemplo. Nada. E depois de um tempo, o chefe do conselho, Elvis Amoroso, esse é o nome dele, não estamos inventando aqui, que é aliado de Maduro, anunciou a vitória do atual presidente da Venezuela. Ele disse que 80% dos votos já estavam apurados e que Maduro era sim o vencedor. E aí vem a matemática. A matemática. É muito inimiga desse povo. Ao todo, 21 milhões de venezuelanos estavam aptos a votar. Mas, diferente do Brasil, o voto por lá não é obrigatório. A coalizão de partidos de oposição na Venezuela disse que quase 55% dos venezuelanos votaram. Uma margem bem grande. Mas a questão é que ninguém consegue dar certeza de nenhum desses números. Não. Ainda segundo a oposição, o CNE interrompeu a transmissão de dados de diversos centros de votação e pessoas foram impedidas de obter os boletins de urna que certificam os votos em cada centro. Aquela história do voto impresso que queriam implementar aqui no Brasil, quer dizer, não é que você vai votar num papel, você vota numa urna e sai o comprovante de que você votou. E aí você joga numa urna. Nem isso as pessoas tiveram acesso. E lá na Venezuela é que nem no Brasil, 50% mais um dá, não é negócio de colegiado que nem Estados Unidos. Já e não tem segundo turno. Não tem segundo turno. Não tem segundo turno? Não tem, pode até ser menos. A pessoa pode ter ganhado com 30% dos votos. Se o segundo colocado teve 25%. Exatamente, já era. Caramba, achei prático. Só que a partir daí foram muitos conflitos. As redes sociais foram inundadas de imagens de confrontos violentos entre eleitores e grupos militares e paramilitares. E aí o governo brasileiro precisou se manifestar, né? Ocorreu. Precisou dar aquela palavra de conforto. Só que como a comandante em chefe e presidenta Janja está em Paris... Ocupada, Isso. Acompanhando o esporte. Certo. Quem precisou fazer a declaração foi o nosso querido presidente em exercício. O Lula veio a público e disse bem tranquilo que não houve nada de grave ou de assustador nas eleições da Venezuela. E que a contestação da reeleição de Nicolás pela oposição é um processo normal.
Vamos ouvir, nós temos a fala a do continuação grandíssimo dessa Seringueiro. fala. Briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Tá, a justiça tá na mão do Maduro, só para o pessoal saber, tá? Só para vocês saberem, mas tudo bem. Vai, Gabriel. É deboche, né? É deboche. É suco de deboche. É suco de deboche com cinismo. Essa primeira declaração e principalmente a nota do PT que veio antes. O texto redigido nitidamente pela Gleisi Hoffmann, a maior inimiga pública do PT e do presidente Lula, diz que as eleições foram, abre aspas, uma jornada pacífica, democrática e soberana, fecha aspas. A gente viu como estava sendo pacífico. Cláudia, senta lá. É para cortar o pescoço com faca de manteiga, gente. Mas tudo bem, nem tudo tá perdido, eu espero. Porque pelo menos o Itamaraty, que é o órgão que responde pela política externa do Brasil, se manifestou com mais cuidado. Pouco antes das 11 da manhã de segunda-feira, a diplomacia brasileira publicou uma nota sem parabenizar a suposta vitória de Maduro, afirmando que os dados do Conselho Eleitoral, como já dissemos aqui, nunca vieram. O Celso Amorim, enviado especial do presidente Lula para acompanhar a festa da democracia venezuelana, e que um dia lá atrás, na década passada, já foi exaltado pela política externa brasileira que ele conduzia, mas que hoje virou um garoto propaganda, um garoto de recados de ditadores do mundo inteiro, ele chegou a se reunir com o próprio Maduro na segunda-feira. Fontes teriam dito que todos os dados seriam disponibilizados, mas como a gente já disse aqui 2 vezes, esses dados nunca vieram a público. Porque o Itamaraty pega e fala assim, a gente quer ver as atas na nota, né? Eles falam, mas não vieram. O prazo era hoje. Donde estás? Não veio. O Itamaraty falou na segunda, 72 horas, nada. Não veio dado nenhum de nada. E não é só o Brasil, né? O mundo está de olho nisso. E aí é que vocês têm que ficar ligados, que a gente vai explicar para vocês aí, a partir de agora, por que ficar falando dessa eleição é tão importante, tá? O Maduro está cada vez mais convicto de que nada vai mudar. Então ele subiu o tom e ordenou o quê? A retirada imediata dos representantes diplomáticos da Argentina, do Chile, do Peru, do Uruguai, da Costa Rica, do Panamá e da República Dominicana. Vários países aí com governos de esquerda, né? O Chile, por exemplo. Isso. Né? O ponto é, segundo Maduro, eles estavam interferindo no processo eleitoral. É interferência que chama. Não é você virar e falar assim, a gente quer ver as provas da sua eleição. Inclusive, gente, o Brasil assumiu a custódia hoje da Embaixada da Argentina na Venezuela e também de funções diplomáticas de Buenos Aires e em Caracas. Milei agradeceu ao governo brasileiro, gente, no meio de comunicação oficial dos governos pelo mundo, o Twitter. Foi muito bonito ver o Milei agradecendo enormemente ao Brasil por ter cedido esse espaço aos argentinos que estão na Venezuela. Sim. E não se falou mais nada da Venezuela entrar no Mercosul, que o Lula daquela vez estava louco para entrar, mas não falou absolutamente nada, né? E a minha dúvida, que é justamente que eu ia perguntar para o Gabriel, é porque tá todo mundo de olho nas eleições da Venezuela, só que em outros lugares do mundo tem governos autoritários, governos de ditadura, mas a galera tá só preocupada com Venezuela, que é um negócio ali na América do Sul, gente. Ali na esquina do continente. Latina. Olha, são muitas camadas, Manu. Primeiro vamos falar do que o mundo inteiro observa. É claro que a gente está falando aqui de petróleo. A Venezuela é o país com a maior reserva de petróleo do mundo. Os dados são da OPEP do ano passado. E só para vocês entenderem, a reserva é uma estimativa do volume de petróleo ou gás natural que pode ser produzido pelo país. Do ponto de vista brasileiro, nós estamos falando aqui de um país que faz fronteira com a gente e que exporta, sobretudo, muitos refugiados para cá. Quem não lembra, ouvi falar de Pacaraima, lá em Roraima, enfim, que é por onde eles entram. Outro dado importante é que só no primeiro semestre desse ano,
O comércio entre a Venezuela e o Brasil foi de mais de 750 milhões de dólares. Não é um parceiro que você pode descartar. Só antes da Cecília continuar, maior produtor de petróleo sem levar em consideração aquele pedaço da Guiana que eles estavam brigando outro dia, querendo fazer guerra. Mas é que não é o maior produtor, essa é a diferença. Eles têm a maior reserva, eles estão sentados em cima da maior quantidade de petróleo que pode ser produzido. Juntando com Guiana esse pedaço que eles estão achando que é deles, mas que ainda não oficializou. Os Estados Unidos estão de olho muito nisso, né? Para garantir ali que não vai ficar tudo na mão do homem. De bandeira lá. Mas, bom, o ponto é esse, para vocês entenderem o que a Manu perguntou e o que vocês têm que saber. A Venezuela é de fato um país pequeno, mas só que ele tem essa boa dose de relevância, sim. E a gente está falando de uma ditadura. E sim, existem ditaduras de esquerda, tá? Você passa muita vergonha quando você diz que o governo Maduro não é mais de esquerda só porque tá fazendo coisa que você não gosta, tá? Tem regime democrático de direita e de esquerda e tem ditadura à direita e à esquerda. E o mundo tá de olho nisso porque estamos em 2024. Então, em 2024, você tem na América Latina, um lugar que já foi berço de ditaduras, uma ditadura sentada em cima de um monte de petróleo, o pessoal fica, opa! E sem contar que a Venezuela não tem força para fazer guerra, né? Não. Então, assim, obviamente o mundo não vai ficar brigando com Rússia e China. Claro. Então, onde eles podem impedir que ditaduras avancem, eles vão para cima, Sem né? contar o histórico de interferência americana nos processos eleitorais todos da América Latina. O histórico da Venezuela em si, né? Claro. Antigamente lá na presidência. Mas é justamente isso que me deixa curiosa. Porque se a gente está falando de um país relevante, um país que levanta a bandeira anti-imperialista, um país que o mundo presta atenção, como que a OEA, Organização dos Estados Americanos, não consegue aprovar uma resolução exigindo que o Conselho Eleitoral da Venezuela apresente as tais atas da votação até agora? Você quer mesmo saber, Manu? Porque é um pouco constrangedor. Me conta no meu ouvido. Eu vou contar no ouvido de quem tá nos ouvindo agora. Aqui fica muito constrangedor. A OEA até propôs uma resolução para atingir esse objetivo. Eram necessários 18 votos para aprovar essa resolução, mas apenas 17 países concordaram com ela. Sim, por um único voto, a Organização dos Estados Americanos ficou de mãos atadas na hora de cobrar a ditadura venezuelana. E o Brasil, para surpresa de ninguém, foi um dos países que se absteve. Ou seja, nós poderíamos ter dado esse voto de Minerva e ajudado a organização a pressionar os nossos vizinhos bolivarianos. Então, o que está rolando lá é o seguinte, tem uma divisão ali na OEA. Os países que dizem abertamente que houve fraude na eleição, tem os países que reconhecem a reeleição de Maduro e os países que cobram a divulgação dos dados que permitam a checagem do resultado. A questão entre os que querem a checagem é se isso deveria ser apenas independente, ou seja, o próprio Maduro conferir se ele mesmo foi eleito, ou com a supervisão de órgãos internacionais, o que faria muito mais sentido. Olha só, gente, o Estadão fez uma verificação e trouxe informações que são bastante importantes sobre tudo que a gente viu até hoje, tá? Se vocês viram militares venezuelanos gravando um comunicado para reconhecer o Edmundo González como presidente, é bom que vocês saibam que esses militares não são da ativa, tá? Nesse vídeo eles pediam que a vontade popular fosse respeitada e por esse crime absurdo eles foram presos e estão em exílio. Sim, pedir para que o presidente eleito ou que a coisa seja feita direito é crime absurdo na Venezuela. E teve também rodando por aí a imagem de um gráfico em que a soma de percentuais de candidatos na Venezuela dava 132%. Isso aí foi um erro da Telesur e também já rodou. Não acredite que se você vir aí rodando, foi um erro da Telesur, que é a empresa de televisão, tá? E muitos vídeos de manifestações são de outros anos ou de outras situações, o que não significa que não estão acontecendo manifestações, tá? Estão em grande quantidade, mas é só para vocês ficarem sempre ligados no que a gente diz aqui. Não acreditem em tudo que vocês veem. Procurem as datas, os eventos, se situam para que então vocês fiquem bem informados de fato.